Olá, eu sou o permacultor Bento Cruz. Há mais de 10 anos tenho atuado com a permacultura, a agrofloresta e outras metodologias que auxiliam as pessoas na transição, a transição agroecológica, uma transição para uma vida mais conectada e integrada à natureza. Então, nesse percurso foram diversos cursos, consultorias e também mutirões, onde muitas agroflorestas foram implantadas, né, somando aí mais de 50 mil metros quadrados de florestas plantadas, produtivas, e também diversos jardins comestíveis, né, que os próprios alunos, ao participarem dos cursos, se sentem motivados a replicar. Eu sou de Sergipe, lá do Nordeste do Brasil, onde vivi em ambientes que têm a agricultura tradicional e a agricultura familiar como base do sustento de diversas famílias, entre elas a família que eu vivenciei. Em Sergipe, eu atuei com diversas frentes, colaborei com diversos projetos, né, envolvendo governança local, né, com o turismo de base comunitária, projetos com redes agroecológicas de produção na agricultura familiar, né, e eu fui convidado para desenvolver um projeto numa ilha chamada Ilha Mendiçá, que fica em Itaporanga da Ajuda, no litoral sul de Sergipe, e uma ilha que tinha um contexto de pesca como a principal atividade, né, agricultura feita nos quintais, né, e a gente conheceu nessa ilha um senhor chamado Evandro Tupinambá, que era um agrônomo, né, que tinha acabado de se aposentar da Embrapa, na reserva de tabuleiros costeiros, lá em Sergipe, e estava implantando os primeiros módulos experimentais de agrofloresta, tanto na Embrapa, que fica do outro lado da ilha, como também no seu próprio sítio, na ilha onde ele vive. Então, em poucos anos, foi possível ver os resultados positivos que a agrofloresta traz no ambiente, no ecossistema, né? Então, uma ilha que é predominantemente de areia, né, com entorno de água salgada, Evandro Tupinambá, a partir dos processos gerados para a agrofloresta, conseguiu gerar uma condição de regeneração, né? Ele plantou de fato água naquele ambiente, né? E também uma grande diversidade de plantas, né? Plantas nativas, né? Que tem esse contexto de restinga, de manguezal, assim como também muitas frutas que subsidiou na sua transição, né? Para uma vida com mais autonomia alimentar. O projeto Aratu, que foi desenvolvido na Ilha Mendiçá, ele teve como base o turismo de base comunitária e também a agroecologia, né? Ou seja, a produção agroecológica de alimentos, principalmente com sistemas agroflorestais de quintais produtivos. Então, essa produção ela foi ganhando, né, uma certa quantidade e começou a ganhar mercados locais, né? Não só na ilha, no entorno, mas também por a ilha estar próxima à capital, então tinha como também escoar esses produtos para escolas, restaurantes, hospitais, para as pessoas através dos kits. Então isso foi crescendo e foi ganhando também o entorno. Então tem algumas comunidades que são do circunvizinhas da ilha que também atuavam com a agricultura. Existem assentamentos de movimentos sem terra, existem diversas famílias de agricultura familiar que estavam, de certa forma, um pouco desacreditada dessa agricultura, da agricultura que eles estavam praticando, porque não estava sustentando as suas famílias, porque não tinha acesso aos mercados, não tinha condição de ter um conhecimento assim, para ter uma escala de produção, né? E também muitos produtores isolados, não juntavam suas produções e aumentava a sua força, né, de produção e também de escoamento. Então o projeto foi ganhando uma forma de rede, né, atendendo essas famílias também que já atuavam com agricultura, uma agricultura em alguns casos convencional e fizeram a transição para uma agricultura com base nos quintais produtivos, nas agroflorestas e juntos, né, formaram essa rede para juntar os seus produtos e conseguir estar fornecendo regularmente, né, para os clientes, de modo a ter sempre, né, uma fonte de renda ali acontecendo a partir da agricultura. Fazer agrofloresta com agricultores e pescadores, né, de uma região onde eles nasceram e foram criados é uma oportunidade da gente entender as dinâmicas naturais do ambiente, né? Quando a gente vai conversando, falando sobre determinadas plantas, eles já contam uma história sobre aquela planta, né? E fala sobre os usos dela, fala daquela planta como um ser que também mora naquela comunidade, né? Então, essa rotina, né, vivenciada com os agricultores tradicionais,
é a grande fonte de inspiração e conhecimento da agrofloresta, por conta desse conhecimento acumulado, ancestral, né? Esse trato com a terra de uma forma a ter essa troca, né? Do cuidado pelo alimento. Então, foi vivenciando com essas famílias tradicionais de agricultores que eu fui desenvolvendo os conhecimentos que eu necessitava para poder fazer a leitura dos ambientes, né, e fazer uma agrofloresta que atendesse ao local, às características do ambiente. Na ilha tinha um senhorzinho chamado Seu Bebé, que ele tinha uma leitura do ambiente, assim, uma integração com o ambiente que era sensacional. Ele sabia exatamente quando iria chover, né, quando tinha que colher antes que a chuva chegasse, ou plantar a chuva boa para plantio, a chuva boa para colheita. Né? Então ele tinha já essa rotina muito bem estabelecida nesse conhecimento acumulado. Ele sabia como plantar, como armazenar as sementes, os propágulos, tudo isso numa rotina que fazia parte da vida dele, da família dele. Então a gente que chega e observa isso, a gente vê o quão harmonicamente, né, essas pessoas que vivem uma agricultura tradicional, uma agricultura familiar, está integrada com o ambiente. Bom, com as comunidades tradicionais a gente utilizava do mutirão para implantar as agroflorestas, era aquelas aulas embaixo de uma árvore, né, conversava, né, compartilhava do alimento, fazia os plantios, todo mundo, ainda no final às vezes tinha um forrozinho. Né? E depois, com essa mudança para cá para o Sudeste, comecei a atuar com os cursos com pessoas que são da cidade, da Grande São Paulo, de Minas Gerais, né? Pessoas que vivem num contexto urbano, principalmente, e buscam nesses cursos uma forma de reeducar o seu olhar em relação aos recursos naturais, à produção do alimento. Foi um grande desafio, né? Transformar esse conhecimento, essa rotina com a agricultura tradicional, a agricultura ancestral, para uma didática para um público que, de certa forma, já possui uma formação acadêmica, já tem uma relação com a cidade, com os mecanismos, né? Então, essa adaptação foi desafiante, mas também foi muito legal, porque a gente viu o grande potencial que a agrofloresta tem no sentido de linguagem, no sentido de didática e de implantação também, né? De viabilidade. Então aqui é um outro contexto de pessoas que buscam os cursos, que buscam aplicar isso na sua vida, nas suas propriedades, né? E também é um outro contexto de didática. Né? Então a gente realmente conversa sobre a agrofloresta, né, com base na ciência, com base nos resultados de produtividade, com base também nessa relação que a comunidade agroflorestal tem com nossas comunidades humanas, né? Entender os padrões naturais, os padrões da natureza, como funcionam esses padrões, para que a gente possa se realinhar, né? E se adaptar, se readaptar ao contexto da natureza, nos ritmos, no tempo e também no sentido de um caminho de abundância. Hoje é o dia do plantio, então depois de um trabalho de mutirão muito bacana, que rendeu muito, a gente está plantando, entendendo o processo dos plantios, as necessidades específicas das sementes, das mudas, com relação ao sol, à água e o que a gente precisa para manter esse solo bem coberto e nutrido. A gente está tendo a possibilidade de ver uma agrofloresta no seu sentido mais puro, digamos assim, das árvores e tal, mas também os jardins comestíveis, né, que tem essa função mais de povoar os quintais e até os terraços. Eu, por exemplo, planto em laje. E daqui eu também tiro muito aprendizado. A gente não precisa competir com a natureza, que é o contrário. O que a gente precisa é observar a natureza, ela é muito maior que a gente. Então, que a gente tem que ter mais humildade e observar a natureza para cada vez ter uma intuição mais afinada, né, com os princípios naturais mesmo. Então está sendo muito incrível isso e agora é um aprendizado de anos e de uma vida, eu acho, porque cada vez que eu venho eu descubro mais coisas, né? Mas a agrofloresta para mim é isso e é a possibilidade de regeneração do mundo, né? Do solo, do ar, da nossa forma de viver e eu acho que pensar, estudar agrofloresta mexe muito com a gente internamente também. Acho que a gente
passa a questionar várias coisas na vida. Eu acredito na agrofloresta como um caminho para a humanidade. Acredito assim profundamente. Eu acho que o caminho é esse. É muito importante a gente saber a origem do nosso alimento, saber como ele foi produzido, de onde ele veio, como foi produzido. Isso é de uma importância muito grande porque as nossas escolhas, elas afetam diretamente na preservação dos ambientes, dos recursos naturais. Porque a gente sabe que a agricultura que vem sendo praticada, principalmente nos últimos 70 anos, é uma agricultura de extremo impacto nos ecossistemas. É uma agricultura que devasta os ecossistemas, envenena o solo, envenena a água, mata todos os micro-organismos e produz uma coisa só. Isso é um processo degenerativo e esses ambientes não resistem por muito tempo, perdendo seus mecanismos de regeneração e capacidade de resiliência. Devastam as florestas, aumentando essa fronteira agrícola para biomas que são extremamente sensíveis, como o bioma do Cerrado, o bioma amazônico, né, para criar essa condição de uma larga escala de grãos como o milho e a soja. Em paralelo, a agricultura que a gente vê também de alimentos que chegam às nossas mesas, alimentos in natura, como frutas, verduras, também estão vindo de contextos com bastante degradação. São produções que criam uma condição também de matar os micro-organismos do solo, utilizam de plantas que não são naturais, silvestres, são plantas que têm modificações na sua genética, e trazem um alimento que está doente, sem sabor e sem nutrição. Um exemplo muito claro desse movimento de envenenamento dos alimentos é a bananeira, que o mundo inteiro consome. A gente sabe que as bananeiras estão vivenciando hoje uma pandemia do mal do Panamá, que é um fungo que está atacando e devastando os bananais pelo mundo. A gente tem mais de 30 espécies de banana no mundo, mas a gente só consome 3. Ou seja, são plantas que são clones replicados de uma matriz única que estão extremamente suscetíveis aos avanços dessas pragas. E são pragas que são muito difíceis de controlar. Essas monoculturas hoje estão chamando a atenção de grandes instituições, pesquisadores, buscando uma solução para que não falte banana para as populações. E depois de vários estudos pensando em novos clones, em frutos mais resistentes ao mal do Panamá, eles chegaram à conclusão simples, que o que precisa é diversidade, ou seja, produzir bananas originais, naturais, em maior quantidade e diversidade, e produzir isso em florestas, em agroflorestas, em ambientes que o solo esteja vivo e que transfira essa imunidade para a planta, que dê essa condição da planta ter um ambiente biodiverso em vida, em companhia de outras plantas. Então a gente vê que às vezes a ciência caminha para um sentido de simplificar e cria complexos problemas, enquanto a agrofloresta atua de uma forma simples, gerando complexidade. Portanto, essa agricultura em larga escala, produção de grãos, milho, soja, é uma agricultura que produz basicamente commodities, ou seja, esses grãos são exportados para outros países e são processados em alimentos, a ração animal, enfim. É uma falsa ilusão a gente achar que essa produção em larga escala, toda essa tecnologia e esse impacto que é gerado nesses territórios, eles são a favor da produção de alimento para as pessoas. Não são. São produções para exportação. E a agricultura que a gente tem de alimento in natura, que chegam às nossas casas, a gente tem os cinturões verdes, tem regiões com produtores, que tem uma larga escala de produção e muitos utilizam bastante agrotóxico, adubo químico, artificializam as condições dessa produção, gerando produtos doentes, produtos contaminados, e temos aí 70% dos alimentos que chegam às casas são produzidos pela agricultura familiar. A agricultura familiar ela tem grandes dificuldades em se manter porque a gente sabe que as políticas públicas ainda são ineficientes para essas pessoas, para essas famílias, e os desafios são muito grandes, no sentido de assistência técnica, enfim, de condições que propiciem uma fluidez desde a produção ao escoamento. Portanto, a agricultura familiar ela fica nas mãos principalmente de atravessadores que compram essa produção de forma muito barata e eles que finalmente lucram vendendo isso para o mercado.
A agricultura praticada no Brasil nos últimos anos é uma agricultura de muito impacto, de alto custo, que contamina o solo, as pessoas que aplicam esses venenos, as pessoas que consomem esses produtos. É uma agricultura que tem uma logística que não faz sentido, no sentido de alto consumo energético, de combustíveis, né, não renováveis. Então é uma agricultura, gente, que não faz sentido e as nossas decisões precisam estar visualizando os impactos que essa agricultura vem provocando no Brasil, nos ecossistemas. Então, quando a gente fala em uma agricultura de futuro, a gente fala de uma agricultura que não só produz alimentos, mas também produz a regeneração, que renove a integridade desses ambientes, desses ecossistemas, que consolide vida, né? Então, a gente percebe que a agricultura convencional, ela produz muito alimento de uma espécie só. E a agricultura regenerativa produz biodiversidade, produz alimentos de diversos ciclos, de diversos sabores, nutrições, né? Então você tem um outro sentido. Então a gente sai desse sentido da escassez, ou seja, da limitação da produção de poucas espécies, de poucas culturas, e entra com um sentido de abundância. Viver em ambientes abundantes faz parte da nossa natureza. Nós somos mamíferos de grande porte, somos de ambientes abundantes, ambientes que têm muitas frutas, castanhas, ervas. Então, é esse ambiente que a gente precisa criar para que a gente volte a viver no paraíso. Meu nome é Walter Ambiel. A agrofloresta vem mudando a minha forma de enxergar a agricultura. Eu era um produtor rural no estado do Mato Grosso e só via uma forma de se trabalhar com a monocultura, né? Com plantio de soja, com plantio de milho, com plantio de feijão, com plantio de arroz. Mas a agrofloresta, que se consorcia várias culturas de estratos menores para estratos maiores, achei assim fantástico. E é algo que eu sinto que pode impactar bastante, pode mudar bastante a maneira de se fazer agricultura no Brasil e no mundo. E eu pretendo implantar num sítio aqui no município de Ibiúna, São Paulo. Pretendo começar a desenvolver, agora eu já estou gestando a ideia aí nesse período de inverno, e no início da primavera eu pretendo já plantar e implementar primeiramente os 2.500 metros. Quando a gente desperta para esse cenário caótico da agricultura que está sendo praticada no mundo e aqui no Brasil, a gente busca outros caminhos, né? Outras formas de consumo mais consciente, mais responsável, que apoie as cadeias produtivas locais, que você tenha confiança de que aquele alimento que chega à sua casa, fresco, seja um alimento realmente saudável, né? Portanto, esse caminho de transição começa pelo que a gente consome. E também a gente caminhar para esse sentido de autonomia de forma leve, produzindo parte do alimento que consome, né? E aí você vai avançando nesses aspectos a partir desse contato com a terra, com essa relação ali diária, né? Essa rotina de entendimento dos ciclos naturais ali do ambiente onde você vive ou da propriedade rural que você frequenta, e aí você vai ganhando essa confiança e aumentando essa produtividade, né? Então a agrofloresta, essa agricultura que a gente fala que é uma agricultura de futuro, é porque ela pensa em regeneração e alta produtividade. Uma agrofloresta, hoje a gente sabe que ela consegue produzir 80 toneladas por hectare, em baixo custo, porque é uma agricultura de processos, uma agricultura que a gente gera processos no solo, no ambiente, de modo aos mecanismos de regeneração se desenvolverem e poder criar uma condição de suporte à vida, né? Portanto, a gente tem uma alta produtividade com um baixo custo. Todo esse conhecimento de agrofloresta parece complexo, mas não é simples, gente. É algo que você pode praticar em qualquer ambiente, qualquer casa, qualquer quintal, até no teto de sua casa você pode produzir utilizando alguns princípios, né, que são fundamentais no incremento de vida e fertilidade. Portanto, fazer agrofloresta, ela não demanda tantos conhecimentos, demanda esse olhar mais apurado, mais atento aos ciclos naturais, saber o que são as sementes, como que elas se desenvolvem, como que germina, saber daquelas plantas que vão bem ali na sua região, né, os tratos culturais, enfim, nessa rotina você vai aprendendo não só a cuidar das plantas, mas cuidar de si, cuidar da sua família, cuidar da sua casa, do seu quintal. Você vai criando um ambiente bonito fora
e dentro de você, um ambiente nutritivo, aromático, né? Então, fazer essa vida no campo, essa vida, né, no seu quintal ali, fazer sentido a sua visita ao quintal, de você ir colher, conhecer cada planta que você inseriu ali, como que elas estão se desenvolvendo, como que elas estão se relacionando entre elas. Então essa rotina é um caminho, né, de realinhamento, né, da nossa natureza. Então nesses últimos anos foi muito bacana ver a quantidade de pessoas que estão colocando isso em prática nas suas vidas, né? Ou seja, mais de 1000 pessoas passaram pelos cursos, pelas vivências, e boa parte dessas pessoas já implantaram um jardim, já implantaram uma agrofloresta, mandam para a gente fotos, vídeos. E isso tem sido muito legal, assim, na prática a coisa acontecendo. E a gente sempre fala que o conhecimento da agrofloresta, da permacultura, é um conhecimento da prática, de você entender o que você precisa para poder fazer uma intervenção ali saudável com o ambiente. E no final das contas não precisa de muita coisa. Precisa, né, a gente fala que o principal insumo externo a um ambiente onde a gente vai produzir é o conhecimento. Então, se você tem uma base de conhecimentos sobre as plantas, as sementes, o solo, a nutrição, você consegue plantar agrofloresta de uma forma muito simples. E muita gente praticando agrofloresta, a gente vai regenerar o planeta. Bom, gente, a gente tem muito ainda o que falar durante nossa jornada de agrofloresta. Se você gostou desse vídeo, comente, e no próximo vídeo a gente vai estar falando com mais profundidade sobre esses temas e mostrando caminhos para que a gente possa fazer uma transição leve, bonita e de abundância.